Vamos lá, pessoal. A gente está discutindo aqui os processos de revoluções industriais atrasadas e o seu espraiamento para a Alemanha e França, né? A gente mostrou que, apesar de haverem os pré-requisitos, alguns pré-requisitos necessários para o avanço na industrialização desses países, para o espraiamento na industrialização desses países, esses pré-requisitos eram limitados, ou seja, a transição feudalismo-capitalismo estava em estágio mais avançado na Inglaterra do que nesse país. Ok. Nesse cenário, você precisa de políticas públicas muito fortes para incentivar o avanço no processo de industrialização, certo? Isso leva ao avanço na indústria têxtil. Porém, a indústria têxtil é incapaz sozinha de revolucionar as estruturas produtivas. Por quê? Porque o mercado internacional já era ocupado pela Inglaterra e a dificuldade de concorrer com a Inglaterra é patente. Claro, você está num processo atrasado, certo? Nesse cenário, como se dá a consolidação da revolução industrial nesses países? Ela passa pelo ampliamento do D1, ou seja, a gente está falando basicamente de ferrovias. As ferrovias são para esses países o equivalente ao que o mercado internacional foi para viabilizar a consolidação da Revolução Industrial Inglesa, certo? Então, a partir do D1, com diversos efeitos multiplicadores, eu vou bater no D2 nesse país. Ok, via salários, principalmente, via puxar outros setores, produtores de meios de produção, via infraestrutura, via integração territorial. Só que, ao avançar na industrialização por meio do D1, esses países vão se defrontar com uma dificuldade no que diz respeito ao financiamento. Por quê? A Inglaterra consegue avançar nesse processo de maneira a transitar do D2 para o D1. Eu vou ampliando a minha capacidade de acumulação a partir de bens de consumo e aí vou transformando esse processo. Não é um processo linear, é claro, mas tem essa relação de complementaridade liderada pelo D2. O problema é que as características de expansão do D1 são distintas do D2, ou seja, em geral, é necessário que o avanço no investimento no D1 ocorra antes da demanda. Então, eu preciso criar condições para expandir o D1 antes da demanda. A partir dos efeitos multiplicadores e até aceleradores derivados da expansão do D1, é o que eu posso viabilizar economias externas, a la Rosenstein-Rodin, que a gente vai discutir, e viabilizar esse processo, esse circuito lógico de acumulação de capital à escala ampliada. O que eu estou querendo dizer? É necessário criar o setor antes da demanda. Logo, o problema de financiamento começa a se colocar de maneira mais patente. Por quê? Porque é necessário, para se avançar, para se decolar na Revolução Industrial, é necessário estabelecer o D1, certo? Só que as condições de financiamento do D1 são incompatíveis com o nível de acumulação, ou pelo menos parcialmente incompatíveis com o nível de acumulação, com o nível de excedente gerado previamente no D2. Nesses países, Alemanha, França e Estados Unidos. Apesar que aqui a gente está concentrando em Alemanha e França, né? Mas vale de maneira geral. Na Inglaterra, não. Então, eu vou acumulando na Inglaterra no D2, isso pode se transformar por meio de políticas num avanço concomitante do D1. Nesses outros países, não. Então, eu tenho uma capacidade de geração de excedente e de acumulação característica do D2, mas para consolidar esse D2 a ponto de transformar uma revolução industrial, eu preciso avançar no D1, mas eu preciso financiar o D1. E o excedente que eu gero na indústria têxtil
não ocupando o mercado internacional, não tendo uma posição central no controle de tráfico de escravos, é incompatível, obviamente, com a necessidade de financiamento para o setor B1. Por quê? Investimentos em ferrovias muito mais intenso em capital, longo prazo, preciso articular diversos setores, e aquela ideia clássica da professora Conceição Tavares, que remete lá à ideia do Rosenstein Rodan, de construir todos os andares do prédio ao mesmo tempo. Não dá para fazer aos poucos uma ferrovia, eu preciso construí-la de uma vez só. E para construir a ferrovia, eu preciso ter avanço em carvão, preciso ter avanço em metalurgia, preciso ter avanço em outras áreas da economia. Em construção civil, preciso ter avanço em materiais para construção civil, em engenharia, preciso ter um contingente de trabalhadores muito grande, preciso desapropriar as terras, preciso colocá-los para trabalhar durante bastante tempo até isso se viabilizar. Olha só, incompatibilidade entre as possibilidades de financiamento, a disponibilidade de excedente e a necessidade de financiamento. Isso começa a ficar patente para esses países de industrialização atrasada. Isso vai ser cada vez mais patente, principalmente para os países depois de industrialização tardia. Certo? Ok. Nesse cenário, como financiar esse processo? Industrialização tardia é aquela que ocorre na etapa oligopolista do capitalismo, né? Industrialização atrasada é aquela que ocorre na etapa concorrencial, como a gente está discutindo. Como financiar esse processo? Solução. Busca-se contornar o problema de financiamento a partir de diversas dimensões, com muito esforço. O primeiro delas, obviamente, ação estatal, muito clara. O Estado nacional, quando se consolidar na Alemanha, lá por volta de 1870, vai buscar estabelecer planos para a expansão ferroviária. Lembrando lá na discussão em alguns vídeos anteriores, no caso da Alemanha, pensado, articulado pelo List, por ter olhado esse processo nos Estados Unidos. Então, estabeleço planos de integração territorial, planos de articulação de investimentos complementares. O Estado avança nessa direção. O Estado oferece incentivos para a construção das ferrovias das mais diversas naturezas, oferece garantia da rentabilidade. Olha, vamos construir aqui, caso a rentabilidade não seja X, eu complemento essa rentabilidade. Oferece crédito de longo prazo, faço planejamento, garanto a rentabilidade, ofereço crédito para a construção das ferrovias e muitas vezes o próprio Estado constrói. Olha só, preciso atuar em todas as dimensões ao mesmo tempo. Planejar, articular, falar, olha, o caminho é esse, é por aqui que a gente vai. Eu garanto a rentabilidade desse empreendimento de mais longo prazo, eu ofereço crédito para financiar esse empreendimento e, além disso, eu também faço. Eu preciso atuar em diversas dimensões. Mas só isso é suficiente? Não, isso é o principal, mas não é só isso, não é suficiente. Além disso, para financiar esse processo, os estados nacionais estabelecem bancos de investimento. Bancos de investimento. Está lá o BNDES no Brasil. O BNDES é de 1952, né? Obviamente. Não é a mesma coisa, estou fazendo uma analogia. Os bancos de investimento. Então, eu vou financiar a partir de crédito de longo prazo, em montantes adequados, em taxas adequadas, o investimento de longo prazo que tenha um caráter de transformação da estrutura produtiva local. Então, você vai criando bancos de investimento que vão operar como um mecanismo centralizador do capital. Essa é a lógica. Operar como mecanismo centralizador do capital. Cada vez mais os bancos vão se associar, aqui é o nascimento do capital financeiro, né? O capital bancário vai se associar ao capital industrial, para dar o que o Hilford chama de capital financeiro, e vai cada vez mais controlar o processo como um todo. Ou seja, eu tenho uma aglutinação grande de blocos de capitais no sentido de se fomentar o processo de financiamento. Uma centralização de capitais para contornar os limites ao processo de financiamento. Essa forma de financiamento vai dar
origem a formas superiores de gestão. Então, a associação entre capital bancário e capital industrial vai dar origem ao capital financeiro e vai dar origem a formas superiores de organização. Ou seja, quando esse processo de revolução industrial atrasada estiver consolidado na Alemanha e nos Estados Unidos, eu vou ter uma forma de organização superior àquela vigente na Inglaterra. Então, a competitividade internacional desses países vai estar associada não apenas a uma suposta superioridade tecnológica, mas sim uma suposta superioridade na forma de organização. O fato da grande empresa estar associada ao Estado Nacional, isso vai ser mais no caso do Japão depois, né? A gente vai discutir. Mas estar associado ao Estado, estar associado ao sistema bancário, vai permitir que ela se financie de uma maneira superior àquela empresa característica da Revolução Industrial originária. Vai permitir que ela tenha acesso a volumes de capitais maiores. Esse acesso a maiores volumes de capitais vai permitir que ela se organize a partir de uma lógica mais complexa da concorrência, que não é apenas a lógica da concorrência via preço. Uma lógica da concorrência via diferenciação, via avanço em direção a áreas com elevadas escalas mínimas de eficiência, via estabelecimento de barreiras críveis à entrada e por aí vai. Mas vou ter uma forma superior de organização, uma forma superior de financiar a expansão em escala ampliada, a reprodução do capital, dado a essa associação. O sistema bancário não vai ser apenas digamos assim, um azeite, um lubrificante para as relações de troca, como quer vender a ideia, a perspectiva ortodoxa. Ele não vai ser só um intermediador da poupança entre poupadores e demandantes. Longe disso, o sistema bancário vai ser um agente financiador desse processo, mas intimamente relacionado ao capital industrial. Vai estar intimamente integrado ao capital industrial. Ele vai ser um ator desse processo, ele não vai ser passivo. Dessa forma, já vai ficando claro, quando esse processo de industrialização estiver consolidado, quais vão ser as implicações no que diz respeito à divisão internacional do trabalho, como eu vou reorganizar, dada a forma de concorrência superior que está sendo gestada aqui. Então, voltando, preciso financiar o D1, financio bastante, com ação estatal, obviamente, planejamento, garantia de rentabilidade, financiamento e a própria atuação do Estado. Mas isso é suficiente? Não. Financio também com os bancos de investimento que estão nascendo, consolidando-se a partir da integração com o capital industrial também, que vai dar origem ao capital financeiro. Mas isso é suficiente? Não. É necessário outros elementos também para financiar essa expansão do D1.